Olá, seja muito bem-vindo e bem-vinda a mais uma live aqui no meu perfil. Hoje eu vou entrevistar um aluno ou aluna que se tornou educador financeiro do zero e hoje já fatura de 3 a 10 mil reais todos os meses com mentorias financeiras. Sejam muito bem-vindos. Hoje eu vou entrevistar minha aluna querida Lorena Finanças. Vamos esperar aí uns minutinhos para ela entrar. E se você está chegando aqui agora e ainda não se inscreveu para a Masterclass Educador Financeiro Start, faltam apenas 7 dias. Corre no link da bio que está no meu perfil e se inscreve, não deixa de fazer sua inscrição, entrar para o grupo VIP também, que vai ser demais, tá? Olá, Priscila! Lore Finanças já entrou, minha convidada super especial. Vou só colocar aqui o tema da live. Fixar. Vamos lá, gente. Vou chamar aqui a Lorena. Oi, Oi, Sâmia. Oi, gente. tudo bem, Lorena? Tudo e você? Tudo ótimo. Morrendo de vergonha, né? Mas Vamos lá, que esse bate-papo vai ser incrível. ai, Lô, vai. começa aí se apresentando, fala de onde que você está falando, o que que você faz hoje. Bom, gente, eu sou a Lorena, mas podem me chamar de Lore. Eu tenho 26 anos, moro em São Paulo, tenho uma bebê de 2 aninhos e hoje eu trabalho como educadora financeira. Sou formada em administração e pedagogia, mas não aprendi nada disso na escola. E é isso. Lô, e vamos lá, conta um pouco da sua história, assim, você se formou quando? Você chegou a trabalhar na área de administração, pedagogia? Eu trabalhava há uns 2 anos atrás em uma universidadade aqui de São Paulo, né? E eu ainda estava fazendo faculdade, finalizei a faculdade em janeiro de 2020, logo quando eu ganhei neném. E eu não estava feliz, não estava feliz, né, com o que eu trabalhava. Na verdade, assim, gostava do ambiente, gostava das pessoas, mas eu sentia que tinha um peixe fora d'água, sabe? Sentia que ali não era o meu lugar. Quando eu estava trabalhando, eu tive depressão e ansiedade e engravidei, né? Fui afastada por INSS e engravidei logo em seguida. E assim, foi um período, a minha gravidez foi um período assim muito muito triste. Não triste por causa da gravidez, mas porque eu tava doente, né? A depressão acabou comigo e aí cada vez mais eu sentia que eu não queria voltar a trabalhar onde eu trabalhava, porque eu não estava feliz, não era aquilo que eu queria pra minha vida, e terminando a faculdade, sabe, aquele momento assim que você fala, meu Deus, o que que eu faço da minha vida? O que que eu vou fazer? E aí eu conheci você, conheci seu perfil em abril, mais ou menos, final de abril para comecinho de maio. E eu já tinha ganhado De em 2000 e 2020. 2020. ano da pandemia, ano que estourou a Sim, pandemia. sim, eu nesse período finalzinho de começo de janeiro, quando eu tive a neném, para até abril eu estava trabalhando como afiliada digital. Estava afastada com licença maternidade da empresa, mas mesmo assim ainda não era aquilo que eu queria para minha vida. E aí conheci seu perfil e eu falei, meu Deus, que mundo é esse? Eu gostava muito de organizar as finanças em casa, de organizar as minhas finanças, de ajudar as pessoas ao meu redor, mas sim, não sabia que eu poderia monetizar isso de maneira alguma. E quando eu conheci seu perfil, eu conheci primeiro que você trabalhava com finanças, né? Não tinha conhecido outro. Acho que talvez nem tinha ainda, ou estava começando. Você tinha acho que 400 seguidores nesse perfil agora que você tem, né? Aham, sim. Só que eu não tinha conhecido ele ainda. E aí eu vi você postando sobre finanças e eu mandei uma mensagem, falei,
Eu tava até olhando aqui agora no meu outro perfil. Eu mandei assim, Sâmia, eu te conheci agora, mas eu tenho muita vontade de aprender a trabalhar com isso. Você tem algum curso, alguma consultoria que você ensine? E aí você falou assim, eu tenho uma formação, mas só vai abrir vagas no final do mês. E assim, eu sou muito ansiosa. Aham. Aí você falou, eu tenho um outro perfil. Começa a seguir lá que eu posto conteúdo. E aí eu comecei a seguir. Cada vez que você ia postando, eu tava ficando louca já. Eu falei, gente, eu preciso disso. E aí no dia 25 de maio de 2020, você abriu a formação às 7 horas da manhã, mais ou menos. Vagas para formação. E eu acho que eu fui uma das primeiras a comprar, porque eu nem dormi à noite. E aí comprei a formação, né? Adquiri e já comecei a estudar. Em 2 dias, eu tinha visto, assim, mais de 50% do curso, enfim. Uhum. E aí foi. Vou fazer uma travadinha aqui. Pronto, voltou. E aí, tá me ouvindo? Tô te ouvindo. E aí, Lô, Então você descobriu que tinha essa oportunidade, né? Depois conheceu o meu perfil. E é muito engraçado, porque assim, a minha memória ela é bem seletiva. Então eu lembro de algumas conversas que eu tive com pessoas, inclusive você, porque a gente se tornou muito próxima, né, com o tempo. E aí eu lembro de você falando, Sâmia, enfim, eu tô passando por isso, eu tô com esse problema, enfim. E eu amo ver os seus stories, você me inspira muito. E aí acredito que a partir dali, né, você começou a realmente mergulhar nessa carreira, né? E, enfim, começou a partir daí. E me conta aí, como que foi os seus primeiros resultados? Assim, você entrou, você já foi consumindo o conteúdo, mas antes de você falar, você teve alguma coisa que te deixou em dúvida se era pra você essa profissão ou não? Nunca, Uhum, nunca. Porque eu sabia que eu não estava feliz aonde eu estava. Eu estava estagnada. Tava me uhum, formando, mas não tinha perspectiva de vida. E quando eu conheci o seu perfil, eu falei, meu, é isso que eu quero. E é tanto que eu continuo e cada vez mais crescendo, graças a Deus, graças a você. Então, assim, de quando eu te conheci, eu nunca mais tive dúvida do porquê que eu vim para esse mundo. Então, não. perfeito. E aí, como que foi? Você entrou, começou a consumir conteúdo, o conteúdo do curso, né, da formação. Quando que você fechou os seus primeiros clientes? Conta aí um pouquinho do início da trajetória. Eu não tinha segurança ainda, porque eu sou muito vergonhosa. Não pode não parecer, mas eu sou. Eu sou muito introvertida. E, e aí eu não tinha segurança. Então, o que que eu fiz? Quando eu já postava, na verdade, algumas coisas de dicas de administração de empresa, eu nem sabia o que que eu estava fazendo Uhum. alguma coisa antes de conhecer. E aí uma amiga minha, ela perguntou, olha, você ajuda a organizar as finanças pessoais? Eu falei, não, não ajudo não, porque eu não sei nem por onde começar, assim, só sei pra mim. Mas eu vou fazer um curso e acredito que eu vou aprender muita coisa. E aí, logo quando eu fiz o seu curso, eu falei, eu não tenho ainda segurança para poder cobrar, né? Ainda não tenho, porque eu sou muito vergonhosa. Então, eu vou pegar essa minha amiga. E aí, eu peguei ela e eu falei, olha, mas você precisa estar 100% comprometida, tá? Porque eu não tô cobrando. E aí foi, ela me ajudava. Às vezes eu gaguejava, enfim, nas reuniões, ela me ajudava. E aí, finalizei com ela, ela teve muito sucesso, assim. Eu vi que realmente o método era, 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 era validado, né? Eu validei o seu método e aí eu comecei a cobrar. E aí foram aparecendo os meus primeiros clientes. No comecinho eu cobrava muito baratinho, porque eu realmente não tinha segurança. Mas Uhum. hoje eu faturo muito mais. Ai, tô com vergonha. Mas Então, entendi. Então, você começou ali, e aí eu sempre falo, né? Olha, pode começar cobrando, porque enfim, você já sabe o que fazer, mas a Lore optou por fazer com a amiga dela de graça, para dar mais segurança.
e aí começar a cobrar, né? E como que foi assim você começar a ver a transformação dos clientes, né? Porque assim, para mim foi algo que eu comecei poxa, é o que você falou. Eu comecei a entender qual era o meu lugar no mundo, porque até então eu também estava bem perdida na vida, até começar a ser uma educadora financeira, né? Eu não gostava do que eu fazia na minha outra carreira. E como que foi para você? Como que você sentiu, nossa, eu tô aqui ajudando essa pessoa, eu tô transformando a vida dessa pessoa, né? E até quem for olhar os seus stories vê que você faz isso com muito amor, que você coloca muita dedicação, muita energia, muita verdade no que você faz. Então, como que foi para você nesse início em relação a esse sentimento de realização, né, que você não sentia antes no seu trabalho antigo? Eu tive essa primeira realização com a primeira cliente pagante. Ela conseguiu, na mentoria mesmo, né? Antes da última sessão, a gente conseguiu fazer um investimento de R$ 200. E ela virou para mim e falou assim: Lori, eu nunca consegui guardar nada. Essa é a primeira vez. E aí aquilo ali eu fiquei paralisada, porque eu falei: caramba, o meu trabalho faz diferença na vida das pessoas. O meu trabalho faz isso. Às vezes os clientes, hoje em dia, né? E até hoje eu sinto isso todas as vezes, quando eu dou uma mentoria, que o cliente fala alguma coisa, eu vejo que está transformando a vida dele. Às vezes o cliente, eu peço para fazer um raio-x do cartão de crédito e o cliente me responde assim: Lorena, eu nunca parei para ver isso. Olha o quanto eu gasto com tal coisa, olha o quanto eu gasto com o meu cartão de crédito. Então aquilo ali para mim é uma realização e eu sei que o meu trabalho faz diferença na vida das pessoas. Então é isso, eu sou muito grata por ajudar as pessoas. Muito, muito. Às vezes eu até choro, sabe, nas mentorias. Ah, eu super entendo. Eu sou muito chorona, e às vezes o cliente tem uma transformação assim. Tem uma cliente, até chamada Patrícia, o nome dela, e ela teve uma transformação, sabe, uma pessoa de garra mesmo, e que realmente estava 100% comprometida com o processo. E ela teve uma transformação, e aí no final da mentoria, nossa última sessão, eu comecei a chorar. Eu falei: meu, eu vou sentir muita falta. Meu, cara de paulista. É, E não, é muito incrível, realmente, assim. E eu sempre falo, né, que esse trabalho é muito além do dinheiro, porque, enfim, para fazer dinheiro você faz em qualquer outro trabalho, né? Mas se você gosta dessa área de finanças, como foi com você, né? Você pensou, ah, eu gosto de organizar, eu gosto de organizar minhas finanças, né? Eu só não sei como fazer com outra pessoa, mas eu gosto muito. Então você viu aí essa oportunidade. E você lembra mais ou menos assim um mês que você fechou os seus primeiros clientes? Porque você entrou na turma do final de maio de 2020, que se eu não me engano é a turma 3. E você lembra mais ou menos assim, depois de quanto tempo você fechou seus primeiros clientes? eu fechei a minha primeira cliente pagante, essa primeira que eu fiz de graça, foi em julho de 2020. Uhum, Eu ainda não vivia 100% da educação financeira, é claro. mas aí em outubro, mais ou menos, eu já tive um faturamento assim, se eu não me engano, se não me falha a memória, travou aí? Desculpa. Se não me Voltou. falha a memória, Sam, eu acho que eu fiquei em outubro, mais ou menos, acho que uns R$ 1.900, mais ou menos, só com o trabalho de educadora financeira, sabe? Muito E bom. aí aquilo ali foi mudando a minha mente. Falei: meu, eu realmente, Isso é um negócio, né? isso é um negócio, isso é um negócio. 2021 foi uma virada de chave mesmo. E aí, realmente, o ano de 2021 eu comecei a viver 100% do meu negócio, sabe? E hoje Muito é bom. sem palavras. E, e assim, né? Eu acompanhei muito de perto a sua evolução e assim, eu fico muito impressionada porque, mas não me surpreende ao mesmo tempo, né? Porque é o que eu falei, eu vejo que você leva muito a sério, que é a sua carreira, que você tá sempre reinvestindo nisso e eu fico super orgulhosa. E como que foi assim para você começar a viver desse trabalho, enfim, pagar suas contas?
trabalhar de casa, ficar perto da sua filhinha, né? Porque eu tenho muitas alunas mães e elas sempre falam isso, né? Eu não sei se você chegou a trabalhar fora depois que sua filha nasceu, eu acredito que não, né? Mas eu tenho muitas alunas que eu entrevisto que são mães e elas falam, Sâmia, uma das minhas maiores realizações hoje é botar o almoço do meu filho, levar meu filho para a escola, né? Sentar para almoçar com meu filho. Então, assim, como que é para você essa liberdade, né, que a gente tem hoje de trabalhar de onde a gente quiser, fazer nossos próprios horários, ser dona do nosso negócio, né, que, enfim, acho que é uma conquista muito grande para, principalmente para a mulher, né? Sim. Quando eu trabalhava fora, Sam, eu não tinha filho ainda, e eu ficava presa ali, e eu falava, caramba, deve ser tão legal você poder ir para onde você quiser e ainda ganhar dinheiro, né? E aí, hoje eu tenho uma pessoa que me ajuda com a minha filha, porque, assim, ela é Uhum. bem arteira, então eu tenho uma pessoa para me ajudar com ela, e pago essa pessoa com o dinheiro do meu trabalho. Então, isso é muito realizador. Inclusive, ontem eu precisei sair para poder resolver algumas coisas na rua, em um shopping, né? Que foi na assistência da EPO, e não podia adiar isso. Só que eu tinha muita coisa para fazer. Eu falei, peraí, eu vou levar o notebook, vou sentar no café, igual a Samia faz, Amo. e aí eu vi minhas coisas, almocei, e aí sentei no café, consegui trabalhar, né? Consegui resolver tudo que eu tinha para resolver do trabalho. E depois eu vim para casa e não tinha mais nada de trabalho assim, de ontem, né, para fazer. Então, isso é muito realizador, porque trabalhar fora, por mais que você ganhe muito mais, não paga isso, não paga a sua liberdade geográfica. Para mim, isso é libertador, sabe? Eu fico muito feliz. Quando eu olho, eu falo, eu preciso fazer alguma coisa, eu posso ir, porque eu trabalho aqui do meu celular mesmo, consigo resolver minhas coisas, então é muito bom. E uma das realizações que eu tive, assim, que foi agora, né, foi poder contratar uma pessoa para delegar, né? Porque Muito assim, bom. a demanda tá bem grande, graças a Deus. Então, você me deu a carta branca, né? E aí eu consegui delegar isso. Então, assim, foi muito realizador. E é um passo muito importante, né? Assim, quando a gente começa a delegar, porque eu lembro que quando eu dei esse passo no negócio, que realmente eu estava precisando, porque eu não tava dando mais conta, né? E é o que eu falo, quando o seu próprio negócio consegue arcar com essa despesa do negócio, é a hora de delegar. E aí eu lembro que eu fiquei, nossa, como que o mundo é, né? Porque eu lembro assim que eu levei tantos nãos na minha carreira profissional e hoje eu posso dar sims para as pessoas, né? Eu que sou a pessoa que dou um sim para a pessoa trabalhar comigo, dou a oportunidade de ela trabalhar comigo e tô gerando empregos, né? E tô pagando impostos, enfim, não necessariamente todo mundo vai chegar nessa etapa de faturamento, tem pessoas que são bens, enfim. Mas eu fiquei assim muito impactada, né? Porque hoje eu tô do outro lado, hoje a gente tá do outro lado, né? Muita gente fica reclamando, é porque não tem emprego, é porque a economia tá ruim. Eu mesma já fui essa pessoa, quando lá para os meus 21, 22 anos, eu só reclamava e eu não assumia a responsabilidade, eu não criava as minhas próprias oportunidades. E só que hoje, né, graças a Deus, tudo é diferente. Porque nós somos autorresponsáveis. Até vi um post seu sobre autorresponsabilidade. E achei muito bom, porque é algo que eu acredito muito também. Eu ganhei um livro seu, tá até aqui. É, Ganhei um livro seu, que é esse aqui, gente. Se vocês quiserem ler, a Sâmia me deu de presente. O Poder da muito Autoresponsabilidade. bom. Isso muda a nossa vida. Você tem que ser Muda. responsável pelos seus atos. Então não adianta você ficar reclamando que meu emprego não tá bom, minha vida não tá boa. Se você tem que olhar para você e ver o que que você gosta de fazer e pronto, acabou e vai, mete as caras. E vai atrás. As pessoas vão criticar, as pessoas vão falar, mas assim, liga aquele F lá e vai, porque
E sobre isso, né? Já a gente vai falar do seu momento atual, mas aproveitando que você falou sobre isso, você teve vergonha, de aparecer na internet? Você teve vergonha? Aliás, você teve medo do julgamento também? Medo do que as pessoas vão falar, vão pensar? Fala um pouco sobre isso, porque muita gente sente isso, né? E é legal saber de quem já tá aí faturando bem, como que foi no início em relação a isso. Foi frustrante. Foi muito. Nossa, quando eu gravava um stories, eu ficava na minha cabeça, o que que as pessoas vão pensar? Será que as pessoas acham que eu sou isso? Será que as pessoas acham que eu tenho as minhas finanças organizadas? Ou eu tenho que provar isso para elas? E o que que a minha família vai falar? E o que que, enfim, toda a minha família, os meus tios, porque minha mãe, agora que minha mãe fez o Instagram, né? E meu pai também, quase não é ligado nisso. Mas assim, primos, e eu ficava, meu Deus, o que as pessoas vão falar? O que que meu vizinho vai achar de mim? E aí eu ficava com vergonha. Quando eu gravava stories, eu ficava assim, uns 2 dias sem aparecer na rua. Porque eu não queria que as pessoas me julgassem. Só que as pessoas vão julgar. A gente tem que entender É, isso. E eu ainda tenho vergonha, não vou mentir. Mas hoje em dia, assim, as pessoas elas vão falar de você, você aparecendo ou não, você fazendo ou não, as pessoas vão falar. Só que você tem que assumir essa responsabilidade de assim, de dar as caras e mostrar para o mundo para que que você tá aqui. É o que eu. Então, assim, quando eu apareço para dar uma dica de finanças, eu sei que muita gente deve achar ruim, eu sei que muita gente assiste os meus stories só para me desejar um mal, eu sei disso. Mas eu tô ali por aquele 1% que quer ver a diferença nas finanças, né? Então, assim, hoje eu não ligo mais. Outro dia me perguntaram, como você lida com as críticas? Você é muito criticada? E aí eu falei, entra no ouvido e sai pelo outro. Só isso. Se a crítica for construtiva, uma pessoa que eu escuto muito é o meu pai, eu escuto, vejo o que é bom para mim e coloco em prática. Se não, entra no ouvido e sai pelo outro. exato, porque eu acho que o nosso jogo muda quando você para de se importar muito, né, com o que os outros pensam, quando você vê a diferença que você tá vendo na vida das pessoas, que você tá fazendo na vida das pessoas com o seu trabalho. É o que você falou. Caramba, eu vi a cada sessão, eu via que o meu trabalho estava transformando a vida das pessoas, está transformando a vida de pessoas. Por que que eu vou parar de fazer isso? Ou então, por que que eu não vou fazer isso por conta do medo das críticas, né? Eu acho que é é muito do que você falou também, Lore. Se você tá aqui nesse mundo para agradar todo mundo, na verdade, se você quer agradar todo mundo, né? Você tá no lugar errado. E não é no Instagram errado, na live errada, não. Você tá no mundo errado, no planeta errado. Porque a gente nunca vai agradar todo mundo. Ou seja, sempre vai ter alguém que vai falar. Sim. Nunca vai ser 100%. Ai, que legal que ela tá falando. Não. Sempre vão ter pessoas para discordar e tá tudo bem. Porque a gente foca em quem a gente está ajudando e quem a gente vai ajudar também. Se a gente parar por conta das críticas, enfim, nem a nossa vida e nem a vida de pessoas vão ser transformadas, porque o que eu acho mais incrível nesse trabalho, né, é que todo mundo sai ganhando. Quando você virou minha aluna, você saiu ganhando, eu saí ganhando. As pessoas que você começou a atender saíram ganhando, né? E se você tivesse parado, se você não tivesse começado por conta das críticas, talvez você não estaria aí com seu negócio, faturando cada vez mais, trabalhando de onde você quiser, acompanhando de perto o crescimento da sua filha. Então, acho que a gente tem que sempre focar no que a gente vai ganhar e em quem a gente vai ajudar. Porque se a gente só focar nas críticas, a gente vai pensar que só tem crítica e não tem nenhum ganho em relação a isso, né? Então, E assim, pessoal, pode falar. e quando se a nossa cabeça for fraca e a gente der ouvidos para as críticas, elas podem acabar nos paralisando. Sim. Teve Com dias, assim, certeza. o ano recebi algumas críticas
que eu fiquei uns 2 dias. Acho que tanto por ter sequelas também de tudo que eu já passei referente à depressão, não sei. Fiquei paralisada uns 2 dias, sem fazer stories, sabe? Desanimada. E depois eu acordei e falei, não, minha filha, bora. Você tem muita gente para ajudar ainda. Acorda, bora. E aí eu É falei, não. isso. E aí apareci de novo. E sabe uma coisa que eu pensava muito quando eu comecei, né? Que, gente, sério mesmo, praticamente todos os alunos que eu entrevisto aqui ao vivo e comigo também foi assim. Sempre a resposta é sim, tive medo de aparecer, sim, tive medo do que as pessoas vão falar. É raro ter algum que, ah, não, só comecei, não tava nem aí, é raro. Então, comigo também foi assim. E uma coisa que eu pensava muito é. Eu pensava assim, ó, cara, as pessoas devem estar pensando, né? Quem é ela para falar de dinheiro? Quem é ela para falar de finanças? Eu pensava isso o tempo inteiro. Eu gravava os stories, eu pensava isso. E eu via que as pessoas poderiam pensar, falar isso, até poderiam. Mas eu tava me auto-julgando, eu tava com aquela síndrome do impostor, né? Então, Uhum. assim, eu pensei, ah, quer saber? Eu sei de coisas que muita gente não sabe, né? Que é cuidar bem do dinheiro, que é fazer o dinheiro sobrar, que é aqui um pouco de investimentos, que quando eu comecei eu sabia um pouco só. Eu vou compartilhar. E aí, à medida que eu ia compartilhando através dos conteúdos, as pessoas iam gostando. Então foi me pegando a isso, né? Teve críticas? Teve, até hoje tem, e tá tudo bem, porque é o que eu falei, a gente tá no planeta Terra. As pessoas vão ter opiniões diferentes das suas. Mas, o que hoje eu penso é, eu não vou viver uma vida que eu não quero viver. Então, assim, hoje, graças a Deus, nós trabalhamos com algo que a gente gosta, né? A gente impacta a vida de pessoas com isso, que eu acho que é o mais importante disso tudo. E a gente está vivendo desse negócio, que é mais incrível ainda porque a gente tem liberdade, né? Então, assim, Pensou se a gente fosse escutar o que as pessoas falam, que elas vão falar mesmo. A gente não ia fazer nada, a gente não ia ajudar ninguém. uhum, Não ia acontecer nada. E eu achava, uma coisa que eu achava, eu falava assim, meu Deus, para mim falar de finanças, eu preciso ter mais de 1 milhão investido. é, também pensava assim. Preciso Mas ser milionária. E vamos lá. Então, assim, você começou só voltando um pouco na parte cronológica. Então, você começou lá para metade de 2020, né? Lá para começou a atender os primeiros clientes. Lá para outubro já estava faturando aí na base de 2.000. É, quando que foi mais ou menos que você já começou a faturar mais de 3.000 reais? Hoje eu sei que você cobra mais de 1.000 reais por cliente, então fica até mais fácil fazer essa conta, né? Eu sempre falo para quem está querendo começar, olha, a sua meta é chegar aí no atendimento a 997, porque depois vai ficar fácil, assim, você é só multiplicar o número de clientes pelo quanto você quer faturar, né? Então fala um pouco aí desses seus resultados depois do seu início. eu comecei a faturar. Eu não entendi a sua pergunta. Você volta um pouquinho aí. Quando que você começou a faturar mais de 3.000? Como que você foi aumentando o seu ticket também? Que hoje você já cobra, né, mais de 1.000 por cliente. Comecinho de 2021, eu já estava faturando mais. Eu estava faturando aí uns 4 mil, porque eu coloco metas, né? E vejo a minha agenda, enfim. Então, vamos colocar, janeiro de 2021, eu já estava faturando mais de 4 mil reais. Uhum. Hoje em dia, por exemplo, eu tive um mês muito bom, que foi dezembro. Dezembro, assim, bombou pra mim. Eu até falei pra você, não vou abrir vagas, né? Sim. Mas aí acabei pegando algumas pessoas, porque, enfim, eu faturei mais de 10 mil reais. Mais de Dezembro. 10.000? Mais de Lembra 10. mais ou menos quanto foi assim? Eu não lembro, porque, não, foi 10 mil, não vou lembrar. Mas eu é porque eu fechei cliente de Tudo com, mentoria. tudo com mentoria, né? É.
cliente de mentoria, aí tem umas consultorias individuais também. Criei o infoproduto, né, que você... Uhum. Então, assim, juntando, eu acho que foi uns 10... Ai, não vou lembrar. Não vou Muito lembrar. bom. E você lá em maio, né, de 2020, você imaginava assim chegar nesse faturamento com o seu trabalho na internet? Não. Se eu faturasse ali R$ 1.000 no mês, pra mim já tava ótimo, Samia. Sabe por quê? Eu levava 2 horas para chegar no trabalho e 2 horas para mim voltar para casa. Imagina, com um bebê pequeno, eu não ia ver a minha filha crescer. Por mais que hoje eu tenha alguém para cuidar dela, porque realmente não tem como, né, eu trabalhar assim 100% focada aqui e também cuidar dela. E é até mais Eu, inteligente, né? Porque você pode fazer mais dinheiro para pagar a pessoa para cuidar da sua filha. sim, sim. E assim, eu termino meu expediente 6 horas. 6 horas eu vou lá, pego ela e venho para casa. É na rua de baixo aqui que eu deixo ela, né? Com uma pessoa de confiança. E assim, eu não levo nem 5 minutos para ir buscar ela e voltar e ela já tá comigo. E aí eu fico o resto da noite, né, com ela, coloco ela pra dormir, dou banho. Então, assim, isso foi transformador para mim. Então, se eu ganhasse R$ 1.000 e estivesse aqui em casa e trabalhasse com o que eu amasse, já tava ótimo. Então, hoje eu faturo muito mais que isso, muito mais, 10 vezes mais. E sou muito feliz, sabe? Sou E muito feliz. Mas fazendo o que gosta, né? Fazendo algo que gosta. sim, fazendo algo que eu gosto. E assim, não para por aqui. Eu quero faturar muito, muito, Com muito, muito mais. certeza, e vai. Não Ajudar tenho a várias pessoas. menor dúvida. Então, vamos lá, só recapitulando. Você começou em maio de 2020, lá para outubro foi uns 2.000 de faturamento, em 2021 já começou com 4.000, no final do ano já estava nos 10.000, né? E isso só mostra que é, é, a gente que estabelece as nossas metas, né? Muita gente pergunta, quanto que ganha o educador financeiro? Eu falo que a gente tem a liberdade de decidir o quanto a gente quer ganhar. Óbvio que a gente tem que saber o caminho, óbvio que a gente tem que fazer um bom trabalho, porque para a gente ter indicação, para a gente conseguir aumentar também o nosso ticket, né? Para a gente conseguir ter resultados. Mas você que define aí o seu salário e é o que você falou, é daí para cima, né? Porque a nossa trajetória é até bem parecida. Quando eu vi que, poxa, eu queria ganhar assim, nossa, se eu ganhasse uns R$ 2.000, eu tava feliz, né? Só que a gente vai vendo as oportunidades e aí a gente vai querendo mais, né? Porque, enfim, por que não, né? É ganhar mais dinheiro impactando pessoas. Então aí a gente vai escalando. E quando vê, realmente o céu é o limite. Começa com infoproduto também, que é algo muito bom, né? Então, É só uma coisa que eu quero falar aqui, e eu quero deixar claro para quem pretende, né, entrar nessa profissão. O dinheiro, ele é consequência. Eu ganhar hoje 10 não. mil, 4 mil, 5 mil, é tudo consequência do seu bom trabalho, né? E de você ter a boa vontade de ajudar as pessoas. Então, eu acho que, em primeiro lugar, você tem que querer ajudar as pessoas. Não adianta você ir só por causa do dinheiro. O dinheiro é totalmente Uhum. consequência. Então, eu ajudo as pessoas não pelo dinheiro, sabe? Claro, eu preciso, é o meu trabalho. Mas eu ajudo porque eu sei que aquilo ali vai transformar a vida delas. Então, não é pelo dinheiro, é pela transformação que gera na vida das pessoas. Total. E é o que você falou, é consequência, né? Quando a gente quer ajudar genuinamente, é consequência. E fica até mais fácil vender, né? Porque eu sempre falo para os alunos que têm medo de vender. Eu falo, olha, você tem que ir para o campo de batalha, você tem que oferecer os seus serviços, porque à medida que a chavinha virar, que é justamente o que a Lore falou, quando é que a chavinha vira? Quando você vê que você está transformando e você quer fechar o cliente para que você possa transformar a vida dele. E aí o dinheiro vai vir como consequência. Então você vai gostar de vender, né? Vender vai ficar mais natural, mais fluido. Então, assim, é fato que é consequência mesmo essa questão do faturamento, né? E para você também, já que eu toquei nesse assunto de vendas, como que foi? Porque você falou, né, que no início não tinha segurança e acontece, acho que também com 99% das pessoas
poxa, não tenho segurança para vender, eu morria de vergonha. Imagina, eu também sou super introvertida como você. Acho que tinha vendido. Se eu tinha vendido alguma coisa na minha vida, eu não lembrava, né? Como que foi para você essa parte de vender, de oferecer? Quando eu trabalhava na universidade que eu trabalhava com vendas, né? Então eu Hum, dava os alunos para poder fazer os cursos. Mas imagina uma pessoa super introvertida, super vergonhosa, aparecendo nos stories para poder vender uma mentoria. Meu Deus do céu, eu passava mal. é diferente, aham. Eu passava mal. Só que aí a chave começou a virar depois que eu vi que quando eu oferecia a minha consultoria, que vinham a consultoria e mentoria, que as pessoas vinham até mim, conversavam comigo e fechavam, e eu transformava a vida delas, eu via que eu não estava vendendo uma simples mentoria, eu estava vendendo a Uhum, transformação da vida delas. Então, por que ter medo de vender? Não tinha por que ter exato. medo. Hoje em dia, não. Hoje eu não tenho medo de vender, porque eu sei que eu não tô fazendo aquilo ali pelo dinheiro, eu tô fazendo ali para ajudar as pessoas. E se a pessoa não fecha uma mentoria comigo, infelizmente, quem tá perdendo é ela. Porque ela vai perder muito mais dinheiro se ela não fechar a mentoria do que se ela fechar. Porque Exatamente. o conhecimento que ela vai adquirir ali vai mudar a vida dela. E ela vai conseguir guardar muito mais dinheiro e rapidamente ela Vai se pagar, né? entendeu? Então, É investimento. não. Hoje em dia não, mas antes, Total. antes era triste. É o que eu falo, assim, você precisa começar, você precisa entrar em ação, porque as coisas só vão começar a fluir quando você estiver ali, né? Ninguém fica bom vendendo sem vender, ninguém fica bom praticando um esporte sem realmente praticar, né? E Lória, pra gente finalizar, lembra aí da Lorena há o quê? 3, 4 anos atrás, como que ela tava, como que era a perspectiva do futuro dela, enfim. E compara com a Lorena de hoje. O que você tem a dizer? Como que você se sente trabalhando o que você trabalha hoje? Como que a sua vida é diferente hoje? Eu, Sam, eu ganhava o salário só para pagar minha faculdade. Às vezes, eu até comento lá no meu Instagram, às vezes eu passava na frente do McDonald's, eu amo comida japonesa, ou na frente do restaurante japonês, Nossa. e eu não podia comer, porque se eu desfalcasse aquele valor ali, eu não conseguia pagar a faculdade, né? E às vezes sobrava R$ 50 e eu meio que já guardava, porque se eu tivesse uma emergência, né? Emergência. Uma vez no mês eu poderia comer um Mac ou um sushi, né? Ou um temaki. Então, assim, olhando para Lorena de 4 anos atrás, eu fico triste. Eu fico triste porque ela não sabia a força que ela tinha. Ela não sabia. E aí depois. Desculpa, gente. Ela não sabia a força que ela tinha, né? E aí veio a depressão, veio todos os problemas que eu tive. E é até engraçado, às vezes eu passo na frente da faculdade que eu estudei, da universidade que eu estudei, e aí eu passo de carro, porque com o meu trabalho eu consegui comprar o meu carro, né? Não é um carrão, mas eu consegui. E às vezes eu passo de carro lá na frente e eu falo, caramba, eu passei quantas vezes aqui chorando, porque eu não sabia. Eu sabia que eu precisava fazer aquela faculdade ali, mas eu não sabia o porquê que eu estava fazendo. Eu gostava, eu gosto de administrar empresas, gosto da área de pedagogia também, porque na verdade, pedagogia eu fiz porque eu tinha uma oportunidade, uma bolsa, mas eu não sabia o que eu estava fazendo. Eu não sabia de nada. E hoje em dia eu olho para a Lorena de 4 anos atrás e eu falo: ah, se você soubesse o que te esperava, se você soubesse o quanto você ia ser feliz com a sua carreira, você não teria chorado. Mas que bom que você continuou, né? E você conquistou tudo isso e vai conquistar muito mais. E certeza é fruto de dedicação, de ir atrás de mentores, né? De ir atrás de se capacitar. E eu tenho certeza que é só o começo de verdade. Eu falo isso sempre
para os meus alunos, mas, gente, é real, assim. Se você levar isso como uma carreira, isso é só o começo de tudo que você vai conquistar. E eu sei que você leva isso como uma carreira, eu sei que você se dedica. E daqui a um ano, dois, a gente vai conversar de novo, porque você vai estar aí muito mais além, eu tenho certeza disso. Amém. Bom, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado da nossa live. Espero que vocês tenham se inspirado. Eu tenho certeza que muita gente se inspirou com essa história, Lô. Eu queria te agradecer por ter compartilhado, por ter disponibilizado seu tempo para vir aqui contar da sua transformação, de como que a formação, né, de como ter entrado para a formação te ajudou. E se você quiser deixar uma mensagem final para as pessoas que querem começar nessa carreira, uma mensagem de encorajamento, manda ver aí e é com você. Eu quero falar. Eu sou chorona, desculpa primeiramente por ter chorado aqui, e sempre assim. Imagina. Mas quero falar para você que quer mudar a sua carreira ou que você não tem nenhuma perspectiva hoje de vida. Se você tem vontade de entrar nessa área, entre, porque tem espaço para todo mundo. E cada educador financeiro que surge é uma oportunidade para as pessoas endividadas, para as pessoas que não têm nenhum tipo de educação financeira, terem acesso a isso, né? Terem acesso aos nossos serviços. E seja autorresponsável. Seja responsável pela sua vida. Não desista. Eu não vou mentir para vocês. Nesses 2 anos, quase 2 anos que eu estou trabalhando como educadora financeira, já pensei em desistir várias vezes. Tem dias que a gente está muito cansado, porque a gente tem que fazer tudo, né? Até a gente ter condições de delegar. Uhum. Se você estiver cansado, aprenda a descansar e não desistir. Porque se você desistir, você não vai conseguir desfrutar da vida que você quer tanto ter. Maravilhosa, amei, amei demais, Lore. Muito obrigada pelo bate-papo. Gente, obrigada também pela presença. Lembrando que faltam 7 dias para a Masterclass Educador Financeiro Start. Se você quer saber como que você pode começar nessa carreira e começar a faturar de 3 a 10 mil todo mês, como a Lorena, vem para a Masterclass, faz a sua inscrição. O link está na bio. Eu espero todos vocês. Beijo, Lore. Muito obrigada. Tchau, tchau, gente. Abraço.